Já estamos no ar, vamos só aguardar um instante enquanto entra algumas pessoas. Bem, boa noite, Jean, nosso convidado de hoje. Amém, Lili. E os demais que estão entrando, boa noite, boas-vindas. Olá, meu caro Marcel, boa noite. Boa noite, Jean, boas-vindas. Tu que vem da Paraíba. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem? E você tá bem, Jean? Tudo ótimo. Que bom, graças a Deus. Acertando aqui um pouquinho o áudio. Parece que está dando probleminha aqui. Você está ouvindo bem, Jean? Eu te escuto muito bem. Tu me escutas? Sim, só que o problema deve estar sendo no fone. Você está me ouvindo? Perfeitamente. Só um minutinho, vai sair aqui um pouco a imagem, levantar um pouco aqui. Tá Você tranquilo. sei que está um pouco apertado. Tranquilo, Só tranquilo. um minuto. Testando. Ok, Agora, perfeito. beleza. Tô ótimo Agora agora. sim. É porque quando é ao vivo a coisa é diferente, né? É assim, é Acontece diferente. muito, com certeza. Então, para poder a gente respeitar o horário, né, e conseguirmos fazer tudo, nós vamos dando início ao, como diz o bom e velho nordestino, vamos devagarinho aqui começando, e aí os demais que forem chegando vai nos acompanhando. Nós já temos 9, 10 pessoas aí nos acompanhando. Boa noite a vocês que entraram agora. Essa live, Jean, ela é uma live teste. Você é nosso convidado número um, Hum, é o primeiro convidado. que bom. Nesse período de pandemia, todo mundo está precisando se renovar e inovar. E aí a Semel, a Mensageiros da Luz, acabou também entrando nessa de tentar aproximar as pessoas de alguma maneira, né? E a live está sendo nos caminhos mais curtos para a gente poder conseguir se aproximar. Em outros tempos, ninguém conseguiria imaginar que teria gente de tanta cidade numa mesma sala, né? Tá você de Cajazeiras, tem professor Liesa que eu vi agora de Uiraúna, Cleidinha do Zé da Isso. Penha, Igor também. Então, assim, Lili de Água Nova. Então tem gente de muitos locais hoje nos acompanhando. E isso é um motivo de felicidade muito grande, né? Nossa gratidão à espiritualidade por ter nos proporcionado viver num tempo aonde nós podemos dispor de tudo isso. Então hoje nós iremos falar sobre um tema que em qualquer tempo, em qualquer época, ele é atemporal. É importante ser falado que é a fé, né? A fé como instrumento de evolução.
Então, você falar da fé, disso que nos segura, que nos move, que nos sustenta, é algo muito importante e eu acredito que Jean vai ser assim esse porta-voz que vai trazer essa mensagem de forma positiva para nós na noite de hoje. Bem, eu queria, antes da prece inicial, apresentar Jean. Ele tem um currículo imenso, né? Jean, ele é de Cajazeiras, de uma cidade que eu gosto muito, trabalho, inclusive. Ele é trabalhador no NEAC, que é o Núcleo Espírita Allan Kardec, de Cajazeiras. Inclusive, minha primeira experiência visitando o Centro Espírita foi no NEAC. Eu tenho uma recordação muito boa, né? Até então eu era carregado de muito preconceito. E a partir desse encontro, né, eu pude me sentir abraçado por essa casa que, de fato, sempre acolheu e acolhe muito bem as pessoas que lá visitam. Então, já é trabalhador no NEAC. Ele desenvolve algumas atividades no Centro Espírita, é coordenador do ESG, trabalho mediúnico, palestrante. Ele faz um pouquinho de cada coisa dentro do Centro Espírita, né? Então, há 20 anos ele presta esse trabalho. Tem uma vida inteira aí dedicada ao trabalho espírita. Então, Jean, nós queremos lhe dar boas-vindas, dizer que estamos muito felizes por você ter aceito nosso convite. A CEMEL é uma casa nova, situada em Água Nova, situada em Água Nova, né? Tem 3 anos apenas de existência lá, mas desenvolve um trabalho muito bonito e importante. Nós sabemos como é importante a presença de uma casa espírita nos municípios, nas cidades, né? Então, é isso, né? Boas-vindas, que bom que você aceitou. Muito obrigado por ter aceito. Eu que agradeço, meu irmão. É um motivo de muita alegria, né? Podermos estar aqui nesta noite com os trabalhadores do CEMEL, Cemiteiros de Luz. Nesta live, inclusive, é a pioneira, né? Como você acabou de informar, né? E tempos anormais, né? Merece formas anormais de exposição, não tão anormal assim, né? Diferente, digamos assim, das que a gente já faz, né? De qualquer forma, um momento em que nós nos utilizamos dos recursos tecnológicos para continuar na disseminação dessa doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo, esclarecendo melhor as pessoas à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então, estamos aí à disposição. É um motivo de muita alegria estarmos aqui com todos vocês. Vou mandar um abraço aqui para o nosso irmão Eliés, que já está aqui entre nós, trabalhador lá de Uiraúna, muito querido nosso. Exatamente, grande professor. Então, eu queria convidar a todos para a gente poder fazer a prece inicial. Tem uma prece que sempre me comoveu muito. Sempre que eu leio, releio, ela mexe comigo. Eu queria fazer essa prece inicial, trazer ela, que é a prece da gratidão. Eu acho que o sentimento que hoje nos envolve é o de gratidão. Gratidão pelo seu aceito ao convite, gratidão pelas casas espíritas, gratidão por essa semente que Kardec plantou, está se desenvolvendo, né, e produzindo tão bons frutos em tempos modernos. Então, o sentimento que nos acompanha é puro de gratidão. E a prece inicial que eu queria fazer junto com vocês é a prece de gratidão. Vamos elevar nossa mente, nosso espírito, pedir ao bom mestre, ao pastor do rebanho, que sempre nos acompanhou e nos acompanha, que nessa noite, nessa live, nessa conversa, ele seja como sempre foi o nosso condutor. Seja a seta que aponta no caminho certo. E dizer a ele que nós somos gratos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás. Pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil, que se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro com miseração. Pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão.
Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelos ouvidos meus. Ouvidos que ouvem um tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz do nosso convidado de hoje, Jean, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu quero te rogar, pois eu sei que depois dessa dor no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam outras mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias. Mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura. Mãos que no seio agasalham um filho de um corpo alheio sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois desta expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O que importa é que dentro dele existe a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de um companheiro, de uma companheira. De alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para me deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado, porque eu nasci, e pelo teu amor, pelo teu sacrifício, por tua paixão por nós, por esta noite que tu preparastes e permitistes que acontecesse. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Amém. Jean, com você a palavra. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos os trabalhadores do CEMEL, Centro Espírita Mensageiros de Luz, e a todos aqueles aqui que nos escutam, nos veem, nos assistem nesse instante, irmãos de outros centros espíritas, como aqui viu o nosso irmão Eliezer, e outras pessoas de Cajazeiras também que já passaram por aqui. E, inicialmente, gostaria de agradecer ao convite do nosso irmão Maciel, por esta oportunidade de fazer essa primeira live nesse centro espírita, neste momento em que estamos passando por tantas dificuldades, momentos tão dolorosos, momentos tão sofridos, e nada melhor do que falar sobre fé, né? Momento bastante oportuno para nós fazermos reflexões. Então, eu gostaria de inicialmente, e queria já pedir a você também, Maciel, se porventura nós chegarmos próximo a ultrapassar o tema, porque às vezes sou meio tagarela, sabe? A gente começa a falar e perde a noção do tempo. Aí a gente retorna para uma conclusão, né? O algo que tenha faltado. Fique à vontade também para interferir no momento que você quiser. E, como sugestão, né? De preferência, perguntas para o final, porque para a gente não quebrar o raciocínio seria mais interessante. Então, eu gostaria inicialmente de falar sobre fé. Nada melhor do que a gente saber como anda a nossa fé. E aí eu queria perguntar a vocês, gostaria que vocês participassem um pouquinho
Que tal vocês me ajudarem neste momento, né? Desta live e me dizer como anda a fé de vocês? Pergunta bem simples, você responde sim ou não, ok? Como anda a fé de vocês? Vocês têm fé? Vocês são pessoas fervorosas? Vocês têm fé? Se porventura você tem fé, coloca um sim aí. Se é mais ou menos, coloca mais ou menos a sua fé. Se não tem, não tem problema, não precisa ficar com vergonha. Coloca não. Gostaria de ver de vocês se vocês realmente têm fé. E aí? Olha só, já estou vendo uma irmã aqui, Lili, disse que tem fé. Você tem fé, Maciel? Tenho, Jean, tenho Sebastião sim. Disse que tem fé. Ana Paula disse que tem fé. Oh, coisa boa. Cláudia também disse que tem fé. Às vezes ela enfraquece, disse Lili. Ju Soares, você tem fé, Ju? Estamos perguntando se todo mundo tem fé. Nana Souza tem fé. Eu estou vendo que todo mundo tem fé. Oh, coisa maravilhosa. Todo mundo aí da região são pessoas muito fervorosas, né, Marcel? Todo mundo tem fé. Todo mundo. Sim. Eu fiz essa pergunta, Corrinha também. Luciane. E Cleudo Soares. Todo mundo tem fé, oh, coisa maravilhosa. É uma pequena amostragem. Quando se fazem questionamentos a respeito de dados específicos, essas perguntas a um pequeno grupo são chamadas de pequenas amostragens, pequenos eventos que refletem um cenário maior. Um cenário micro como esse é um reflexo de um cenário maior, macro, ou seja, de uma cidade, de um estado, de um país ou do mundo inteiro. Então, eu não tenho dúvida, meus irmãos, se nós fizéssemos essa pergunta para todas as pessoas do mundo, se isso fosse possível, ou principalmente, vamos diminuir, algumas pessoas da cidade inteira, ou de um estado. Você tem fé? Se essa pergunta fosse feita, aqui deu 100%. Ou coisa maravilhosa. Todo mundo aqui tem fé, certo? Se fizéssemos isso, essa mesma pergunta, em um cenário bem amplo de uma cidade, ou de um estado, de um país, eu não tenho dúvida que, no mínimo, 90%, com certeza, diria que temos fé. Eu estou sendo ainda um pouco pessimista. Veja que vocês aqui disseram que tem fé. Foi 100% nessa pesquisa. E todas as palestras que eu faço, eu nunca consegui menos de 95%. Então, isso já prova que as pessoas declaram que têm fé. Não é isso? É uma pesquisa que eu tenho sempre feito quando eu falo sobre fé, e fica evidente que as pessoas confirmam que elas possuem fé. Mas aí eu passo a me questionar, meu irmão Marcel, e todos os que me escutam. Não vocês, né? São pessoas muito fervorosas. Meus irmãos, que fé é essa que o mundo inteiro afirma, às vezes nós afirmamos, e que não reflete as nossas declarações? Porque que fé é essa que faz com que as pessoas cometam tanto suicídio no mundo? Nós temos um índice, segundo a Organização Mundial de Saúde, de cerca de 1.200.000 pessoas. Vou repetir. 1.200.000 pessoas. Isso não varia entre 800 mil a 1.200.000 pessoas. Tem ano que dá 900 mil, 1 milhão, vai para cima, baixa um pouquinho, mas fica oscilando aí nessas casas aí dos 900 e tantos mil a 1.200.000, 1.100.000 pessoas que todo ano desencarnam vítimas de suicídio. Então eu fico a me questionar, se a gente, às vezes os números não refletem bem uma realidade, para nós termos noção de que seja 1 milhão, você pega uma cidade aí com 40 mil habitantes, uma cidade aí mais ou menos, ou 50 mil, por exemplo, do porte de, talvez Souza, Cajazeiro ou Iraúna, 50 mil. Você pega 50 mil, só 1 milhão dá 20 cidades com 50 mil habitantes. Todos os anos, aproximadamente em média, 20 cidades desencarnam em consequência do suicídio. Então eu fico a me questionar, se um índice tão elevado de declarações que afirmam que tem fé, que fé é essa que muitas vezes a gente declara, e quando se pergunta em palestra, todo mundo também levanta os braços, se já vi pesquisas serem feitas nas ruas, as pessoas dizem que tem fé. Então, que fé é essa que muitas das pessoas, não vocês, são pessoas fervorosas, maravilhosas,
Mas aí afora, que tão grande fé é essa que não suporta um problema financeiro? Que fé é essa que não suporta a perda de um emprego? Que fé é essa que não suporta um rompimento conjugal, a perda de um ente querido, uma doença, um problema qualquer dentro de casa que faz com que a pessoa esqueça tudo que ela aprendeu a respeito dos ensinamentos cristãos, dos ensinamentos evangélicos, do exemplo de Jesus, e faz com que a pessoa abandone tudo que ela aprendeu e pule de um prédio, tome veneno, dê um tiro na cabeça, enfim, atire-se em frente a um carro. Que fé é essa, meus irmãos? Então, se nós pararmos para analisar, os dados refletem que nós não somos uma sociedade com bastante fé. Não somos. Porque, na maioria das vezes, a gente desaba diante de problemas que não são tão grandes. São problemas, às vezes, que poderiam serem superados com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de resignação, com um pouco mais de tolerância, com um pouco mais de esperança, com a esperar da divindade uma solução mais breve para o nosso problema. Mas na maioria das vezes a gente não espera, a gente não tem paciência, nós somos, como dizemos nós nordestinos, muito agoniados e achamos que a vida não presta, que a vida é ruim demais, que não vale mais a pena viver e que aquele sofrimento vai nos destruir por completo e buscamos a triste e dolorosa porta do suicídio como se fosse a solução para as nossas dores e os nossos problemas. Então, infelizmente, nós não somos ainda uma sociedade mundialmente se falando que possui muita fé, porque, meus irmãos, se são 20 cidades do Porto de Uiraúna por ano, então nós imaginemos aí em torno de 10 anos. Você multiplica então esses 20 por mais 10, em 10 anos são o quê? 20, 200 cidades. 200 cidades é quase a totalidade de cidades que existem na Paraíba. A Paraíba tem aí 200 e poucas cidades que todo ano, o estado da Paraíba, a cada 10 anos, que parte para o plano espiritual em consequência do suicídio. Então, nós não somos uma sociedade ainda com fé, infelizmente. Diante das dores, do sofrimento, pelo que nós estamos passando na atualidade, pelo que estamos vivenciando, seja qual for sua dor, seja qual for seu problema de doença, seja a Covid que chega, seja problema financeiro, tudo passa. Foi a resposta que Emmanuel deu para Chico Xavier. Tudo passa, toda dor, todo sofrimento, toda angústia, todo desespero, tudo passa. Não existe uma tempestade que vai durar para sempre. A tempestade chega violenta, agressiva, arranca árvores, leva telhados, faz uma bagunça nas ruas, cria um tormento, um caos no trânsito, mas eis que passadas algumas horas, ou 10 horas, ou uma noite inteira, ela passa. E quando ela passa, ela deixa o sol brilhante, radiante de luz, a iluminar, a brilhar, o ar mais puro, mais respirável, e a gente consegue seguir. Então, seja qual for a dor, seja qual for a angústia, o sofrimento pelo qual nós estivermos passando, vai passar. Ampliemos a nossa fé. Mas, afinal de contas, o que é fé? A gente escuta muito falar sobre fé. O que é fé? Ora, de uma forma muito simples, muito singela, em analisando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós poderíamos dizer que fé é a certeza da realização de qualquer coisa, de uma coisa qualquer. Então, vou repetir. É a certeza ou confiança da realização de alguma coisa, de que alguma coisa vai acontecer. E isso é tão amplo, nós podemos, quanto mais ampla for a nossa imaginação, mais ampla pode ser os casos de concretização que passam pela certeza de que vai acontecer, de que vai ocorrer. Seja aquele emprego que nós buscamos, seja a conclusão daquele curso, seja alcançar uma vida mais estável financeiramente, seja ter mais paz, mais tranquilidade, seja aquela viagem para o exterior, enfim, qualquer coisa que você tenha certeza que vai realizar, pode-se dizer que isso é fé. É a cura de uma doença que aos olhos do mundo ainda não tem uma cura, mas adiante pode essa cura vir. Então, se você tem essa certeza, você tem fé.
E eu gosto de exemplificar, vou começar das questões humanas para chegar nas questões divinas. Você sabe fazer bolo, Marcel? Eu tento, Tenta. às vezes eu acerto, às vezes não. Eu aprendi a fazer bolo. Desde que eu vim morar em Cajazeiras, se virando sozinho, inventei de aprender. Não é que aprendi. Liguei para minha mãe, nessa hora os filhos se lembram das mães, né? Quando estão em casa, dão muito trabalho. No aperto. Mamãe, me socorra. Aí ela me ensinou. Fui lembrando como é que ela fazia e aprendi. Porque fazer bolo é um ato de fé. Requisitos para a fé, para essa confiança na realização de uma coisa é vontade, de um lado, e conhecimento. Aliados, nós concretizamos, nós realizamos as coisas que nós queremos. Então eu aprendi que para fazer um bolo, aí aprendizado, a ciência, o saber. Eu aprendi que para fazer o bolo, você tem que ter ovos, os ingredientes naturais, então vamos usar diretamente nos ingredientes. Você pega o ovo, quebra o ovo, tira a clara, bate a clara bem batida, até ficar com aquela consistência, aquela batidinha bem homogênea, que você passa ali a colher e você vê que aquela espuminha está bem consistente. Parece aquelas espumas mais sedosas de um travesseiro que não tem uma capa. Depois você joga primeiro, aliás, a clara, né? Você bate bastante a clara, depois da clara vem a gema e bate, e mistura. E quando novamente ficar com aquela consistência bem batida, você vem agora com margarina, coloca açúcar, coloca sal, bate novamente. Depois que bater, que tiver bastante homogêneo, você traz a massa do bolo, coloca a massa numa quantidade razoável, coloca leite, e aí você bate novamente. Não pode ficar muito denso, certo? Certo, Marcial? Pode ser denso demais, não. Nem também muito fina. Porque se ficar muito fina, não vai conseguir ter aquela densidade desejada. Se ficar muito densa, vai ficar muito duro também o bolo. Então, você prepara, a massa está naquele ponto ideal que a experiência vai lhe dando, quando você já tem observado outras pessoas com conhecimento empírico de vivência, você leva essa massa ao fogo por um tempo adequado e por uma temperatura adequada. Se você botar uma temperatura elevada demais, o bolo vai queimar. Se você colocar muito baixa, também pode dar problema. Enfim, colocou a temperatura ideal por um tempo ideal, eis que após alguns minutos, eis que aí se encontra o bolo. Essa receita eu uso para fazer o chamado, aqui a gente chama bolinho de caco, Marcial. Em Patos, que eu sou de Patos, chamava-se orelha de pau. Nosso Nordeste é incrível, cada canto tem um nome diferente. Eu não sei se aí na sua terra tem esses nomes. Usa os dois. Usa os dois. Né? Orelha de caco, orelha de pau. Pronto. E é bom em qualquer canto. É uma delícia, eu amo. Só que atualmente eu só tenho uma receita, tá faltando a vontade. Então não adianta. Não adianta você ter a vontade, Marcel, querer fazer se você não sabe como, você não tem saber. Você faz uma bagunça. Aí quem vai fazer, bota o ovo de um jeito qualquer, ou bota a massa antes, e quando vai bater, não bota água suficiente, vira uma bagunça. Feita a massa, você leva ao fogo o bolinho de caco, bota a margarina, fogo brando. Se botar demais, vai queimar. Vai ficar todo estorricado. Vai ser outra bagunça, não vai prestar para comer. Vontade, conhecimento. E eis que a produção do bolo, um ato de fé. Um outro exemplo, e os exemplos a gente passaria a noite aqui falando. Você vai passando em um determinado local, uma pessoa está com problema mecânico. Você fez o curso de mecânico, você tem saber. Ela está desesperada, você tem vontade disso. Eu vou lhe ajudar, minha irmã. Você sabe, quando você pede para ela, liga o carro, então você detecta que foi logo um problema. Ela disse que acha que o carro não está ligando, algum problema, você detecta que o problema foi no motor de partida. Ela dizia que talvez é porque estava faltando gasolina, mas você, por um barulhinho de experiência, ele faz dar aquele tic, tic, aquele tiquezinho que você vê que é um motor de partida. E você diz consigo, eu vou lhe ajudar. A vontade e o conhecimento. E eis que após alguns minutos você conserta o carro. Ou seja, você tem a certeza da realização de algo que vai ocorrer, que vai realizar. Você utilizou o requisito da vontade e do saber que foi adquirido com o conhecimento, com o curso que você adquiriu. E para tudo na vida é desse jeito. Você quer passar no concurso, você sabe, por conhecimento empírico de outras pessoas,
com quem você conviveu, que você aprendeu, que para passar no concurso ou para passar no vestibular, você tem que aliar a sua vontade, a sua perseverança imensa, tem que traçar um roteiro de estudo, quais disciplinas você vai estudar todos os dias, você tem que saber quantas horas você vai estudar durante o dia e durante quantos dias por semana, qual a hora de descanso, enfim, você tem que ter uma sequência, uma metodologia para chegar naquele objetivo que você sabe, tem certeza da realização daquela coisa. Por quê? Porque muitas outras pessoas já fizeram. Então você tem um conhecimento empírico e de vivência de outras pessoas que lhe demonstram que se você tiver o desejo, a perseverança, você vai passar naquele concurso, você vai passar naquele vestibular, seja de medicina, seja de direito, seja de odontologia, seja de engenharia, porque você sabe como chegar lá. Então, para que nós possamos atingir, seja lá o que for, e aqui nós já estamos na esfera da fé humana. A fé humana são todas as realizações humanas, eu digo novamente, nós ficaríamos aqui até o dia amanhecer citando os vários exemplos de fé humana. E a fé humana, ela não é uma afronta à bondade e à inteligência divina. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Se Deus nos criou a nossa imagem e semelhança, nós temos a nossa inteligência, a nossa capacidade de discernir e de realizar coisas extraordinárias. Veja quantas coisas extraordinárias o homem realiza. É fruto da sua fé, da fé humana, do desejo de criar, de melhorar o meio ambiente. O homem criou pontes, o homem faz com que adentre ao mar, conheça inúmeros animais, peixes. O homem sobe as maiores montanhas, o homem mergulha no infinito microscópico, consegue descobrir tecnologias, a nanotecnologia, consegue transplantar órgãos de um corpo para outro, coisa que no passado não conseguia. Conseguimos curar algumas doenças hoje em dia, e certamente a Covid vai ter o seu momento, inclusive já está muito próximo. Graças ao quê? A fé humana, o conhecimento adquirido do passado e a sua vontade. Não adianta esse conhecimento se o homem ficar parado, de braços curados, esperando que o milagre do céu venha fazer com que o Covid-19 desapareça. Não, ele tem que mover-se, ele tem que agir. Em tudo Jesus disse, bate a porta e a porta se vos abrirá. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Sejam realizações humanas, ou sejam realizações divinas, o homem tem que agir. Para que ele possa atingir o seu objetivo, ele tem que agir. Bater a porta é uma ação. Bate a porta que a porta vos abrirá. Pede e obtereis. Mas, infelizmente, algumas pessoas cruzam os braços e esperam que os seus problemas sejam resolvidos por um espírito superior, sejam resolvidos pelo governo, seja resolvido por um vizinho, seja resolvido por qualquer que seja a pessoa que não ele. Mas Deus nos deu a capacidade intelectiva, nós somos seres inteligentes, nós somos ajudados cotidianamente por espíritos que estão ao nosso redor, espíritos benfeitores nossos, enviados de Deus, que estão a nos auxiliar. Mas há uma necessidade de que nós possamos agir, que nós possamos fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, se nós não movermos o nosso saber, o saber humano com a nossa vontade, nós não conseguiríamos progredir, nós não conseguiremos superar, a vencer, seja em realizações humanas, ou seja em realizações divinas. Infelizmente, se o homem não mover-se para o seu aprimoramento, para o seu crescimento, para a sua evolução, ele vai sofrer durante muito tempo. Ou seja, para que nós possamos ter realizações humanas, temos que ter essa vontade e temos que ter esse desejo. Isso diz respeito à fé humana, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para todas as realizações humanas que nós quisermos na vida, nós podemos, nós conseguiremos, mas se nós dermos tempo, porque muitas vezes nós somos muito apressados, Maciel, meus irmãos. A gente quer uma coisa, aí diz assim, ah, meu Deus, como é lindo aquele homem, aquela mulher. Faz uma palestra, Maciel. Como é que ele consegue falar? Como é que consegue recitar textos? Como é que consegue trazer experiências daqui, dali, dacolá, reflexões de todos os lugares? Como é que alguém consegue
dominar tantos conteúdos dessa forma, mas ela se esquece que para tudo na vida requer tempo. Ninguém faz um médico em um mês, ninguém faz um orador em 2 semanas. Tudo é tempo, tudo é esforço, tudo é dedicação, tudo é perseverança. Se você quer aprimorar-se, seja no que for, você tem que ter vontade, tem que ter o saber como chegar lá e mover todos os seus esforços com perseverança para você atingir aquele objetivo, seja ele qual for. Se tiver dentro das possibilidades humanas, nós poderemos conseguir, porque nós somos seres inteligentes, nós somos a imagem de Deus, fomos feitos desta forma. Agora, existe uma outra vertente da fé, que é a fé divina. E na fé divina, também nos ensinada no Evangelho segundo o Espiritismo e também por Jesus, é interessante, porque eu disse que tínhamos que ter vontade na fé humana e saber, não foi isso? Mas na fé divina, não há necessidade do saber, basta a vontade. E um exemplo mais claro de apenas vontade, um deles, vou citar 2, é daquela mulher que estava com hemorragia há muitos anos. Mas era muitos anos. Essa mulher tinha quase a vida inteira dela, ela tinha uma hemorragia. Eram hemorragias quase sem fim. E ela sofria imensamente, ela estava desesperada e certa feita ouviu falar que um galileu estava curando pessoas. Um nazareno muito amável, muito bondoso, um representante de Deus na terra, fazia com que as pessoas que tinham as peles chagadas ficassem sedosas. Homens e mulheres que não enxergavam voltavam a ver. Pessoas que eram deficientes, coxos, aleijados, voltavam a caminhar, a correr, a bailar. E essa mulher se encheu de esperança. E ela queria demais encontrar com o mestre. O desejo daquela mulher de encontrar-se com Jesus era imenso. A vontade dela era uma vontade incontrolável, gigantesca. E ela soube que Jesus haveria de passar pelos lugares onde ela se encontrava, e ela moveu todos os seus esforços para dirigir-se para o ambiente no qual aquele nazareno maravilhoso que estava encantando o mundo haveria de passar. Só que quando ele chegou, como sempre, uma multidão de pessoas o acompanhava. E ela tentou adentrar naquela multidão e era uma dificuldade porque era muita gente. Mas mesmo assim, ela moveu uma força imensa, hercúlea até, e conseguiu esticando-se, aproximando-se do mestre, porque ela dizia para consigo: se eu ao menos tocar as vestes dele, eu hei de ficar curada. Vontade. Vontade imensa. Requisito do qual eu falei. Mas ela não tinha saber. A vontade era gigantesca. Ela não tinha o saber. Ela não sabia, como nós espíritas, que os fluidos exercem uma capacidade curativa. Ela não sabia que os pensamentos de amor, de bondade, de benevolência, de caridade, os pensamentos mais sublimes que existem na criatura humana, quando emite-se de sua mente, eles se imiscuem, se misturam com os fluidos que estão ao nosso redor, que é o fluido que dá origem a tudo, as plantas, os planetas, os nossos corpos, o ar que respiramos, o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico, tudo que está ao nosso redor são fluidos. Ela não sabia que os pensamentos amorosos fazem com que esses fluidos tenham as mesmas características e façam com que eles sejam curativos. E que uma pessoa do nível evolutivo de Jesus, que é um ser de maior elevação que já passou pelo planeta Terra, um ser de luz, tem ao redor dela os fluidos mais benéficos, mais curativos que a humanidade já conheceu. Ela não sabia nada disso. Nós espíritas sabemos, mas ela não sabia. Então, nesse caso, na fé divina, basta apenas a vontade, ela não tinha o saber. A vontade dela era tão grande, tão imensa, que ela toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca, ela atrai. O pensamento é força, como diz Emmanuel. É força. O pensamento dela não foi o toque físico dela que tirou o poder dela, de Jesus. Foi o pensamento. O pensamento dela, que era imensa a vontade, deslocou
uma quantidade de energias curativas benéficas de Jesus que adentrou as moléculas dela, a estrutura atômica, e como diz a Gênesis, as moléculas malsãs são substituídas automaticamente pelas moléculas sãs. E instantaneamente, isso a nível atômico, molecular, ela é curada instantaneamente. Nós espíritas sabemos disso, porque nós estudamos. Porque a ciência evoluiu, o saber evoluiu, mas ela não sabia nada disso. Então, essa é a fé divina, porque apenas a necessidade da vontade imensa. E ela tinha essa vontade. E naquele instante, Jesus diz, quem me tocou? Quem me tocou? E Pedro, Senhor, Pedro ri. Pedro tinha aquele impulso, né? aquela personalidade muito exagerada, às vezes emotiva. E, Senhor, quem me tocou, Senhor? Tu tá no meio de uma multidão e qualquer um de nós talvez fizesse a mesma pergunta, mas Jesus está ficando louco? Senhor, Pedro é muito intenso, não é? Intenso. Senhor, nós estamos aqui com a multidão. O Senhor pergunta, quem me tocou? Quem me tocou, Senhor? Todo mundo aqui está lhe tocando. Todo mundo está ao teu redor. Ele deve ter dito mais ou menos com essas palavras. Bem possível. Alguém me tocou diferente, Pedro. Aquela mulher tocou ele diferente. O desejo, a vontade de ser curada daquela mulher era imensa. Era gigantesca. Ela tocou Jesus e o pensamento dela deslocou fluidos, energias, na linguagem científica, que fez com que as energias curadoras de Jesus penetrassem só com o desejo dela. E ela ficou instantaneamente curada. Ali é um caso de fé divina. Há apenas a necessidade da intervenção da vontade humana. Ela desconhecia todos os procedimentos, porque naquela época ninguém sabia nem o que era fluido. Naquela época ninguém sabia nem o que era uma molécula. Ninguém sabia nada dos conhecimentos espíritas, muito menos científicos. Mas ela curou-se só pela vontade dela. Em um outro caso, Jesus encontrava-se com seus discípulos e chegou um romano que veio até ele. Mestre, tem um ser muito querido no meu lar. Ele é como se fosse um filho para mim. E eu queria que tu fosses, que ele fosse curado por ti. Jesus disse, ok, muito bem, eu irei até lá. Não, mestre, não de forma alguma. Eu sou um soldado romano, eu sou um general. E eu digo aos meus comandados, vai daqui para acolá que eles vão. Vem de lá para cá, faça isto, faça aquilo que eles fazem. Da mesma forma que eu mando e sou obedecido, eu sei que tu tens aqueles que estão contigo. Eu tenho a convicção de que basta apenas uma ordem tua, Senhor, para que o meu discípulo querido, meu ente querido, seja curado. Jesus, então, olha para os discípulos e diz, nem mesmo em Israel eu vi uma fé desse tamanho. Retorna, pois o teu ente querido está curado. Quando aquele romano chegou em casa, certificou-se do horário em que o seu ente querido tinha sido curado. E informaram que foi na hora justamente em que ele estava a dialogar com Jesus. Mais um exemplo de fé divina. Aquele soldado romano não tinha conhecimento nenhum dos fenômenos de transmissão do pensamento, de curas às distâncias, que são realizadas por seres de luz, como Jesus, de seres que têm uma capacidade já de nível evolutivo da perfeição, que já adquiriu o estágio máximo superior a que todos nós um dia haveremos de atingir. Jesus, naquele momento, bastaria apenas pensar através dele, que Jesus conhecia todos que estavam ao redor, e um pensamento de Jesus já era capaz de deslocar dele mesmo fluidos salutares, benéficos, curadores que impregnariam o corpo daquele ente querido e curaria. Ou então, simplesmente, os anjos, os espíritos elevados que o acompanham Jesus, naquele instante, por comando de Jesus, poderiam também ter ido lá e feito a cura. Então, veja a fé daquele homem. Ele não tinha conhecimento que nós hoje espíritas temos. E mesmo assim ele acreditou. Então é isso, você acredita. A certeza da realização de uma coisa. Que certeza? A certeza
de que meu ente querido vai ser curado. Eu tenho essa certeza. Ele teve essa certeza, ele dizia consigo. E foi até Jesus. Ele teve, então, só a vontade. Ele não tinha o conhecimento. Então, para a fé humana, vontade e saber. Para a fé divina, apenas a vontade. Mas o que é interessante, alguém poderia questionar. Mas, Jean, como é que eu desenvolvo uma fé? Como é que eu amplio minha fé? Bom, primeiro, a gente tem que dizer o seguinte. A fé não se prescreve. Como isso significa? O que isso quer dizer? A fé, ela não é adquirida por pedidos, por petitórios, ou simplesmente por estar próximo à pessoa, por maior que seja a nossa rogativa, nós não vamos ampliar a nossa fé. Pessoas conviveram com Jesus, os discípulos, e não tiveram uma fé tão grande. Veja o caso de Tomé. Tomé viu pessoas cegas voltarem a chegar, coxos a andarem, criaturas que encontravam-se com hanseníase, na época a lepra, ficarem com a pele sedosa, e mesmo assim ele duvidou. Quando Jesus disse que haveria de retornar, de ressuscitar, e ele duvidou, ele teve que tocar nas feridas de Jesus, e ele conviveu com Jesus. Então, um dos maiores exemplos de falta de fé que nós temos na humanidade é Tomé. E ele ficou muito marcado na história com essa mácula por ser uma criatura muito descrente. Ele duvidava de tudo. De tudo. Mas, e ele estava próximo a Jesus. Os outros discípulos, no começo, eles não tinham muita fé porque o conhecimento deles era ainda muito limitado. Mas com a convivência de Jesus, a fé dos discípulos foram desenvolvendo. Mas não é uma proximidade com o ser evoluído que faz com que se adquire fé. Ou seja, ninguém adquire fé por osmose. Osmose é uma capacidade que as células têm, né? Quando ela se aproxima do outro, ela suga uma energia, uma água, uma substância é passada só por a proximidade da membrana celular de uma para outra. A proximidade, uma faz essa transferência da substância de uma célula para outra. Então ninguém adquire fé simplesmente porque você está próximo de um ser evoluído. Não, de forma alguma. Então, para que eu possa adquirir fé, aumentar essa certeza da realização de algo, seja a fé humana, como já explicitamos, ou a fé divina, você tem que saber. Como é que eu vou saber? Você tem que entender. Quanto maior for o seu entendimento das leis da natureza, das leis divinas, você vai aumentar a sua fé. Porque se você for uma criatura que, primeiramente, você duvida de Deus. Então, só o simples fato de você duvidar de Deus já é uma barreira para a sua fé. Você acredita em Deus, mas hoje você está com aquele desejo, aquela vontade. A vontade é muito grande, mas no outro dia a vontade é bem pequenininha, certo? Você acredita em Deus e a vontade é pequena porque o seu conhecimento é pouco. Porque se o seu conhecimento for amplo a respeito das leis divinas, a sua vontade vai ser imensa. Por exemplo, muitas criaturas, e quando se tem essa dúvida, essa falta de conhecimento, sua fé se torna cega, completamente cega. É uma fé vacilante. Nós temos muitos exemplos de fé vacilante no mundo. Porque a fé cega, a fé vacilante, como bem diz o Evangelho, ela aceita tudo, sem questionar, sem refletir, sem analisar, e ela causa os mais diversos absurdos. Absurdos do tipo de ser contrário à própria ciência. Aqui, vou citar um exemplo apenas para análise de estudo, não como crítica a nenhuma religião, que não é esse o objetivo do espiritismo. Mas um exemplo de que pessoas de outras religiões, por exemplo, deixam os filhos morrerem quando necessita de doação de sangue. Porque diz na Bíblia, né, tem aqueles fatores lá, uma proibição de alguns animais, ele faz uma interpretação lá, muito equivocada, em que prefere deixar os filhos morrerem do que receber um sangue de outra pessoa. Outro exemplo de fé cega são os vivenciados no período das cruzadas. Pessoas tiravam a vida de outras pessoas, matavam, colocavam uma bandeira, saía para guerrear, ainda colocavam uma cruz e ainda dizia em nome de Jesus. Veja como a ignorância, ou seja, a falta de conhecimentos religiosos, leva a pessoa a cometer barbaridades. E ainda hoje, temos essa fé cega, que quando ela fica muito radicalizada, ela se torna uma fé enlouquecida. É o Estado Islâmico. O maior exemplo de fé enlouquecida. Que as pessoas matam, elas causam as maiores tragédias e ainda dizem, em nome de Deus. Como na época das cruzadas também dizia, em nome de Deus, em nome de Jesus. E matavam e tiravam vidas, causavam dor e sofrimento,
como se Deus pudesse assinar embaixo, aprovar essas demências humanas e que se diziam que era sob a inspiração divina. Então veja que a fé não entendida, a falta de conhecimento necessária para uma boa vivência com fé, a falta de conhecimento leva a criatura a cometer os maiores absurdos, as maiores aberrações que a humanidade poderia praticar. Ao contrário, quanto mais você se aprimora, quanto mais você procura entender a existência de Deus, porque não importa se você seja espírita ou você não seja espírita, meu irmão, você que estiver me ouvindo, que não seja espírita, não importa se você concorde ou você não concorde com o espiritismo. As leis divinas, elas vão existir independente. Você concordando ou não, Maciel, a lei da gravidade sempre vai existir. Isso. Se você jogar um livro desse tá aí para cima e não tomar cuidado, ele vai cair na sua cabeça. Você concordando ou não concordando que não existe essa força que atrai os corpos de um para o outro, ela vai continuar existindo. Porque é uma lei que está na natureza. Então existem leis que se encontram na natureza, que elas existem nós acreditando ou não. Nós aceitando ou não. Nós concordando ou não. Você concorde ou você não concorde, não importa. Sempre vai existir as leis divinas porque elas foram criadas por Deus e elas nunca serão revogadas. Então, quanto mais a gente passa a entender a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, que são leis que estão no universo, a mediunidade, quanto mais você, se você compreender que você é um espírito imortal, meu amigo, quando eu falo sobre o espiritismo, a coisa que eu mais trato é a imortalidade da alma. Porque nós dizemos assim, eu tenho uma fé, aquilo que nós falamos no começo. Mas como é que você tem fé que você tira na sua vida? Porque a fé pressupõe que nós dissemos saber. Se você diz que tem fé, você sabe. Se você é um religioso, e o que é mais, pasmem, meus irmãos, pasmem, espíritas cometendo suicídio. Já teve irmãos que estudou comigo sobre a minha orientação que cometeram suicídio. Então, isso é um caso mais clássico do não entendimento da doutrina espírita. Muitos espíritas, infelizmente, passam pela doutrina, mas não compreendem a doutrina espírita. Porque, meus irmãos, como é que você destrói, Maciel, algo que é indestrutível? Me explica. Não tem como. Não tem razão, não tem conhecimento científico lógico que explique uma pessoa tentar destruir o que é indestrutível. Não tem. É impossível. É como você querer pegar, sei lá, vamos supor, você está numa redoma aqui, fechada, você tem água lá dentro e diz, eu vou aquecer e a água vai desaparecer. A água está líquida. Você ferve, evaporou, a água acabou. Não acabou não, meu irmão, ela evaporou. Ela está no outro estado, ela vai retornar. Certo? Como é que você tenta destruir o que é indestrutível, que é o espírito? Se você comete o suicídio, você dá uma prova categórica, irrefutável, de que você não entende que você é imortal. Porque se você entender que você é imortal, você jamais vai tentar lhe destruir, porque você é indestrutível. É incompatível a imortalidade da alma com a destruição, uma tentativa de destruição da vida, da existência é incompatível. Se você sabe, por A mais B, como você sabe que amanhã o sol vai nascer, que vai lhe aquecer, que vai realizar no planeta Terra as ações dele de aquecimento. Se você sabe, você tem a certeza que o sol vai nascer, e se você tem a certeza, não é uma dúvida qualquer, é 100%, porque certeza já disse que é absoluto, mas tem aquela história, para deixar bastante claro, eu tenho a certeza hoje, amanhã não tem, porque não tem a certeza. Mas você sabe, 100%, sem nenhuma forma de dúvida de que você é imortal, meu amigo, você jamais vai tentar lhe destruir. Porque é impossível você destruir o que é indestrutível. Você pode passar pelos maiores tormentos que existem na Terra, mas você não vai tentar lhe destruir porque você sabe que você é indestrutível. Então, quanto maior for o seu conhecimento de que você é imortal, que a vida, você sobrevive à destruição do corpo físico, à decomposição do corpo físico, que existe um ser que te criou, que você é imortal, você não vai destruir, sua fé vai ampliar. Então, por que sua fé vai ampliar? Porque você sabe, porque você tem o conhecimento. Então, nas suas realizações, você vai
ter a certeza da realização daquilo que você deseja. Como a mulher hemorrágica sabia. Como o homem lá que tinha fé divina. Elas não tinham aquele conhecimento, né? Bem verdade, naquele ponto. Mas, digamos, vamos partir para a atualidade. Os espíritas que estudam e vão para a mediúnica. Vai porque sabe. Se nós dizemos, você desenvolve essa fé raciocinada. Se você diz, Maciel, meus irmãos, eu sou reencarnacionista. Se você diz, eu acredito na reencarnação, nós espíritas dizemos isso, porque nós temos por trás dessa frase, dessa declaração, um arcabouço de conhecimento enorme, por cientistas comprovados, só para citar alguns. Se eu digo que eu acredito na reencarnação, e diz os espíritos, se você acredita em Deus, diz que acredita, mas sabendo por que acredita. Se você acredita em nós espíritos, você diz que crê, mas saiba por que você crê. Então, se nós dizemos que nós somos reencarnacionistas, que nós vamos reencarnar, nós assim afirmamos porque eu sei que, por exemplo, existe um cientista que não é espírita, para não dizer que puxou para a nossa sardinha, o senhor Ian Stevenson, que tem um livro que são 20 casos sugestivos de reencarnação, que essas pessoas se lembram de outras vidas, e foram feitas várias pesquisas que comprovaram que tudo é real. Se eu digo que eu acredito na reencarnação, eu me debruço sobre os fenômenos de EQM, experiência quase morta, apenas para citar um exemplo das centenas que existem. A pessoa está em estado de coma, às vezes por dias, semanas, e durante aquele período que ela está em coma, o seu espírito deixa parcialmente o seu corpo, não rompe o laço, porque se romper o desencarne, vai até o lar dela e vê as pessoas conversando, dialogando, relatam fatos, e o espírito volta. Alguns dias, quando ela desperta, sem que nenhuma daquelas pessoas viesse para o hospital, sem que nenhuma delas contasse para o médico, para não se dizer que aquelas informações foram faladas ao redor dele, enquanto estava em coma, quando ele desperta e retorna para o lar, ele relata tudo o que aconteceu em tal dia, tal hora, na casa dele, enquanto ele estava no hospital em estado de coma. Se o espírito deixa parcialmente o seu corpo e vai até o seu lar e retorna para ele, então ele pode deixar e retornar no corpo futuro, comprovando a reencarnação. Se dizemos que acreditamos em reencarnação, também por relatos de regressão de memória, em que por técnicas apropriadas, que são casos específicos, não vamos achar que regressão é regra, gente, tá? Regressão é um caso muito perigoso, que só deve ser feito em casos excepcionalíssimos. No momento de reencarnação, a pessoa vai em uma vida passada e ela vê que ela desencarnou, por exemplo, vamos supor, relatar um caso fictício aqui que existe aos milhares, só porque no momento eu não estou lembrando de um, mas tem muitos, certo? Vai até, recorda-se que viveu na Europa, que durante o período que estava na Europa, no ano tal, na cidade tal, no dia tal, veio a desencarnar em virtude de afogamento. E diz o nome dela. Depois que a pessoa sai da experiência de regressão de memória, que anota todos aqueles dados, faz uma pesquisa na cidade que ele falou, vai até as bibliotecas, vai até os cartórios e descobre a certidão de óbito daquela pessoa que desencarnou por óbito de afogamento. Relatos mediúnicos também. O espírito, durante a reunião mediúnica, informa que viveu em tal dia, que conviveu com outra pessoa, que participou de tal grupo. De repente, anota-se todas as informações, faz pesquisa, e eis que quando vai fazer as diligências nos lugares onde ele falou, encontra fotos da pessoa, com o nome da pessoa, comprovando tudo o que ela disse. São muitos os casos. Se não bastasse esses, tem ainda Jesus falando, meus irmãos. Quem dizem que eu sou? Como é que está o tempo, Maciel? Jean, se... Nosso tempo, ele já, assim, é porque tá tão boa a conversa que a gente nem percebe. Mas se porque você já pode acabar, né? Vamos Isso. já estamos chegando. Mas Lilia que deu a ideia, caso encerre, a gente retomar para volta. Poder finalizar. Mas se você puder já ir caminhando para poder fechar a palavra, a gente retoma para poder fazer algumas considerações. Mas caso encerre, nós retomamos por mais uns 10 minutinhos. Okay. Aí a gente pede as pessoas que estão participando que possam, certo? As palavras de Jesus também, a respeito da reencarnação. Quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus ao discípulo. Jean, desculpe, mais uma vez. Já apareceu a mensagem 18 segundos, já vai encerrar. Então, a gente retorna. A gente retoma para poder você finalizar e a gente concluir, tá bom? A gente pede a todos que possam
continuar conosco por mais alguns já, já. minutos. Ok. Só um instante.